Dia, gente. Bom dia para você. Espero que a sua semana esteja sendo abençoada. Espero que o seu dia de hoje seja extremamente abençoado, cheio da presença do Senhor, cheio de oportunidades de ouvir a voz dele. Como vocês estão? Ontem o Zé explicou para vocês, né? Foi um tempo de estudo do Salmo 84. Bom dia, Marlene, tudo bem, minha linda? E hoje nós vamos estudar o Salmo 85. E desculpe a forma como eu tô falando, ontem eu tive que colocar a parte de baixo do aparelho, então ainda não me adaptei, tô sofrendo, mas vou me acostumar. E hoje a gente vai aprender um pouquinho com o Salmo 85. É um salmo que eu tenho certeza que vai falar com o seu coração hoje, vai falar ao seu coração hoje. Nós vamos orar pedindo para que o Espírito Santo nos dê a direção nesse momento, né? Nos ensine e nos conduza para que a gente realmente aprenda aquilo que está no coração dele para a gente nessa manhã, né? Pai, obrigada por mais essa manhã que o Senhor preparou para nós, obrigada por essa quarta-feira, obrigada pela sua mão sempre imponente e poderosa sobre nós, como nós te agradecemos por isso. Hoje nós vamos estudar mais uma parte da sua palavra, mais uma porção da sua palavra, e nós queremos mesmo, Senhor, aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nos ajude a ler a Bíblia com a tua ótica, com o teu entendimento, com a tua compreensão. Abra os nossos olhos espirituais para que a gente seja mesmo capaz de enxergar, Senhor, a lógica do teu reino. Por isso nós clamamos para que o nosso coração seja como uma terra fértil nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, aqueça a nossa alma nessa manhã e fale conosco. O Senhor sabe das nossas necessidades, sabe daquilo que nós precisamos e nós clamamos, Espírito Santo, fale conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Rosângela, a dupla abençoada aí, Rosângela e Marlene. Tia Berna, tudo bom? Acordou, o relógio despertou hoje. Que bom. Hoje a gente vai estudar o Salmo 85, tá? E se eu pudesse dar um título para esse salmo, ele seria Força para Recomeçar. Eu não sei se já de cara se aplica a você, mas que você tenha força para recomeçar e sabedoria para saber proceder na hora de recomeçar. Recomeços não são fáceis. Eles nos tiram da nossa zona de conforto e sair da nossa zona de conforto é sempre desafiador. Todas as vezes que a gente precisa recomeçar uma história, recomeçar uma vida, não é fácil, porque se olha para o passado, se vê coisas que aconteceram, coisas boas que se aconteceram, e isso às vezes dói. Se olha para as coisas ruins, isso também machuca, muitas vezes nos paralisa. Ou seja, quer você lembre de coisas boas, quer você lembre de coisas ruins, recomeçar pode ser muito difícil, mas o Senhor nos dá forças para isso. Bom dia, Rosângela. E a gente vai ver nessa oração do salmista ele sendo bem criterioso, né, bem direcionado a fazer uma oração de recomeço. Não há indícios certos de que esse salmo foi feito em um momento, foi criado em um momento específico, tá? Mas ao que tudo indica, esse salmo ele foi criado no momento em que o povo de Israel já tinha passado por mais de 70 anos no exílio babilônico. Eles estavam retornando para Jerusalém e encontraram uma cidade completamente destruída, né? E precisariam recomeçar a reconstrução dessa cidade, a reconstrução dos muros, a reconstrução dos templos, do templo. Então, eles estão no momento de sair de um exílio e encontrar uma cidade completamente destroçada. E tudo indica que esse texto foi escrito nesse contexto, e é importante a gente entender isso. E aí o salmista vai começar o salmo falando assim: abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó. É o que eu estou dizendo, né? Desse texto ter sido escrito nesse contexto de reingresso de um exílio. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste os teus pecados. Como que os nossos pecados são cobertos? Com sangue, né? Então, com sacrifício, os pecados foram cobertos, os pecados foram perdoados. Fizeste cessar
toda a tua indignação e desviaste do ardor da tua ira. Então, nesse começo, o salmista ele relembra mesmo de como o Senhor abençoou o povo. A bênção de Deus se estendeu de tamanha maneira que os exilados voltaram, que os pecados foram perdoados, que a ira do Senhor se acalmou. Então, ele está relembrando ali coisas que o Senhor fez na vida do povo. Porém, na sequência seguinte de versículos, a gente vai ver um lamento da parte do salmista. E que lamento é esse? Ele fala: torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação e retira de nós a tua ira. Restaura, Senhor, as nossas vidas. Então, ele relembra de coisas boas que Deus fez, mas ao mesmo tempo, ele se encontra num momento em que ele se sente alvo da ira de Deus. Como se Deus não fosse capaz de abençoá-lo novamente, abençoar o povo novamente, porque Deus está irado com o povo. Bom dia, Steve, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua quarta-feira. Então, é uma sensação, o salmista tem uma sensação de que Deus está irado com ele, de que Deus já fez grandes coisas no passado, mas parece que essas coisas não vão se repetir. Por muitas vezes, relembrar dos feitos de Deus pode ser desafiador para muitos de nós, porque pode nos dar a sensação de revolta. E isso é muito perigoso. Eu falo isso para alertar o seu coração, para que a gente saia desse lugar, né? De não reclamar e de não olhar para o nosso passado e olhar para o presente e ver como nós estamos vivendo e se indignar e se irar no nosso coração, achando que Deus não está conosco, achando que as mãos iradas do Senhor estão sobre nós. O que o salmista precisa entender é que pequenos e alegres recomeços, né, podem nos levar para mais perto de Deus. A gente precisa analisar e se alegrar com pequenas coisas que acontecem. Às vezes, não está acontecendo exatamente aquilo que você quer na sua vida, mas a gente tem que se alegrar e se contentar com pequenos e alegres recomeços, né? Para quê? Para que a gente possa facilmente ir do choro para o riso, né, da tristeza para a alegria. Então, a gente tem que valorizar essas pequenas coisas que acontecem. E aí, esse salmista, ele continua falando: Senhor, a tua mão está irada sobre nós, você vai estar para sempre irado contra nós, estenderás a tua ira a todas as gerações. Nós estamos estudando Salmos 85, tá? Para quem chegou depois. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? E aí ele finaliza esse salmo, essa parte de lamento, falando: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Ele está nesse momento. Bom dia, Mariana, Deus abençoe a sua quarta-feira. Estamos estudando o Salmo 85. Ele está nesse momento, então ele começa relembrando as coisas, os milagres que Deus fez na vida do povo de Israel. Na sequência, ele reclama e fala: por que você ainda está irado conosco? Vai continuar irado para sempre? E aí a gente vai ver agora a outra oração que ele vai inserir. Mas é importante que você entenda uma coisa: nós não podemos deixar que o acusador apague a fagulha de fé que existe dentro de nós. E como que essa fagulha de fé é apagada de dentro de nós? De muitas maneiras, né? Quando a gente só olha para aquilo que está acontecendo no momento, e o que está acontecendo no momento, eu só vejo a ira de Deus, só vejo coisas que não me trazem esperança, isso pode ser uma erva daninha que vai apagar a minha fé. E é importante a gente se manter num lugar de fé. Então, o fogo, ele tem um poder muito grande, porque se eu pegar um isqueiro aqui agora e acender essa folha, uma única folha, a princípio vai ser só uma fagulha, só uma chaminha. Mas aos poucos essa chama vai ter o poder de fazer com que todo o caderno pegue fogo, com que toda a Bíblia pegue fogo, e aos poucos, se isso não for contido, todo o ambiente estará em chamas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes para você uma chama de fé parece muito pouco. Uma lembrança de algo que Deus fez pode parecer muito pouco. Mas é o que você precisa para manter o seu coração aquecido. E a gente não pode se permitir, né? A gente não pode permitir que alguém, que a nossa própria mente, que o inimigo das nossas almas apague essa chama de fé que o Senhor coloca e deposita dentro de nós. Porque viver sem esperança, sem perspectiva,
é quase que é um destino muito ruim, né? O ser humano precisa de motivação. Eu acho que o ser humano ele consegue continuar vivendo e lutando quando ele tem esperança dentro dele. A esperança nos motiva. E imagina uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem fé dentro do coração. É muito ruim, nos leva para um lugar de desespero, de dor, de preocupação, e não é esse lugar que Deus tem para você. Se existe algo, uma palavra que precisa ser fixada e firmada no seu coração, é que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Então, quando nós esperamos no Senhor, as nossas forças são renovadas. O sentimento de cansaço, o sentimento de que, nossa, eu não vou aguentar mais, tá difícil continuar desse jeito, é sempre a mesma coisa, esse sentimento vai-se embora, porque as nossas forças são renovadas pelo Senhor quando nós temos esperança nele. Então, nessa manhã, renove a sua esperança. Renove a sua esperança, que você possa mesmo relembrar as coisas que o Senhor já fez e saber que ele operou no passado, opera no presente e vai continuar operando no futuro. Você crê nisso? É uma verdade. Creia nisso e não se esqueça disso. E aí, na sequência de versículos, no versículo 8, a gente vai escutar o salmista falando assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Então, em algumas versões, fala assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque ele promete paz. Então, a mensagem do Senhor para você: escute o que o Senhor fala, né? Absorva o que ele fala, porque ele te promete paz. Quando nós escutamos, e escutar não é só... Sabia que do que eu estou falando aqui, provavelmente você vai fixar na sua mente 10%. O ser humano, infelizmente, a gente pensa em tanta coisa que a gente não tem a capacidade de absorver tudo que a gente escuta. O ser humano ele é muito mais visual, né? Nós somos muito mais visuais. Então a gente tem mais chance de se lembrar de coisas que a gente vê do que coisas que a gente escuta. Mas, se você quiser e puder guardar isso que eu estou dizendo para você, o que a palavra está nos dizendo? A chave que o Senhor está nos dando: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, e aí eu encontrarei a paz. Escute o que o Senhor fala com você, porque isso, escutar, né, guardar o que Deus fala no seu coração, vai te conduzir a sentir paz. E o maior presente que o ser humano pode experimentar é ter um coração cheio de paz, né? A gente viver sentimentos ruins dentro do nosso coração, a gente sentir medo, sentir preocupação, isso nos leva para uma zona tão ruim. Quem já se sentiu oprimido, preocupado, ansioso? E isso é tão ruim para o nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, a proposta que Deus nos apresenta é uma proposta de sentir paz, mesmo em meio às tribulações. É uma proposta extremamente que só não aceita quem for doido. Porque quem não vai aceitar uma proposta de vida onde é possível sentir uma perfeita e plena paz no nosso coração, mesmo quando tudo não vai bem? Essa proposta é tentadora demais, e só uma pessoa tola não aceitaria uma proposta dessa. E é isso que Deus propõe para você. O Senhor consegue te levar para uma zona e para um lugar de paz, mesmo quando tudo cai ao seu redor. O Senhor nos dá, ele tem essa capacidade. Por isso, quando às vezes algumas pessoas estão atribuladas, muito preocupadas e pedem oração, a minha oração é: Senhor, eu declaro a paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? É uma paz que uma pessoa olhando de fora não consegue compreender por que aquela pessoa está em paz, porque está tudo ao seu redor caindo. Tem pessoas enfermas, problema financeiro, problema psicológico, família destruída, e como que aquela pessoa consegue sentir paz? Essa paz que excede a nossa compreensão é a paz que Deus pode colocar dentro do seu coração. Você já conheceu pessoas assim? Pessoas vivendo momentos difíceis na vida, mas em paz, plenas, quase que te aconselhando, passando por momentos mais difíceis do que você, mas quase como te aconselhando. E isso é muito lindo. E é isso que Deus tem para você. O Senhor deseja te levar para esse lugar de paz. Mas como que isso acontece, Senhor? Acontece quando você escuta a palavra dele. E essa palavra penetra no seu coração e faz morada no seu coração. Ou seja, toda a palavra de Deus
Você escutando, você praticando, você lendo, escutando, essa paz penetra no seu coração. É o caminho que você tem. Se você está com dificuldade de encontrar esse lugar de paz, escute a palavra de Deus. Mas não só escute, que ela seja viva, que ela frutifique dentro do seu coração. Amém? Fica esse desafio para você nessa quarta-feira, de escutar a palavra de Deus, deixar isso penetrar no seu coração e encontrar esse lugar de paz. E aí, na segunda parte do versículo, vai falar assim, né? Porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contando que não voltem à loucura, não voltem à insensatez. Em algumas versões, a palavra vai dizer. Por quê? Porque se a gente não está em paz, a gente vai para um outro lado. Qual que é o lado? Da insensatez, da loucura, em algumas versões. E o que um ser humano faz quando ele está louco? O que um ser humano é capaz de fazer quando ele é insensato? Coisas insensatas, né? Coisas que não deveriam ser ditas, são faladas. Coisas que não deveriam ser feitas, são aplicadas, porque o ser humano está insensato naquele momento, está como um louco naquele momento. Entenda a importância da gente entrar nesse lugar de paz no Senhor, porque se eu não entro no lugar de paz, a contrapartida disso é cometer atos de loucura, é cometer atos de insensatez. E as consequências desses atos do lado de cá, as consequências dos atos de insensatez, dos atos de loucura, elas podem acabar trazendo mais problemas do que você tinha anteriormente. E aí você já não tem mais um problema, você já tem 2, 3, 4, quantos outros problemas podem aparecer. Por isso é tão importante a gente trilhar nesse caminho, porque se eu não trilho nesse caminho, na sequência eu tô trilhando outro caminho, e o outro caminho me leva para consequências que só me trarão mais problemas. Então volte o coração para o Senhor, escute a voz do Senhor e encontre esse lugar de paz nele. E aí no versículo seguinte, porque isso foi só de um versículo, o versículo 8, vai falar assim: certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Então, às vezes, eu lembro quando eu era pequena, as pessoas falavam, e aí, você vai para o céu ou para o inferno? E eu sempre falava, eu vou para o céu. A gente tem que ter certeza da nossa salvação, né? E para a gente ter a certeza dessa salvação, a palavra fala, certamente que a salvação está perto daqueles que o temem. Então, assim como a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós também podemos acrescentar que o temor do Senhor é o caminho para a salvação. Quanto mais nós tememos ao Senhor, quando nós entramos nessa zona, nesse lugar de temer ao Senhor, não é ter medo do Senhor, e já falamos disso em alguma live anterior, quando nós entramos nesse lugar de temer ao Senhor, nós estamos mais perto da salvação. Bom dia, Carmen, Deus abençoe a sua quarta-feira. Então, entenda e persiga, tenha um coração que teme ao Senhor em todo o tempo. E aí no versículo seguinte vai falar assim, o salmista vai dizer, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Ele está falando de atributos que precisam andar de mãos dadas, né? Atributos que precisam estar juntos o tempo todo. A misericórdia e a verdade, a justiça e a paz. São coisas que devem caminhar lado a lado. Por quê? A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem e a nossa terra dará o seu fruto. Então, quando misericórdia, verdade, justiça, paz caminham lado a lado, a terra dá o fruto. O que acontece quando a terra dá fruto? Acontece que existe colheita. Bom dia, Gleice. Deus abençoe a sua quarta-feira. Quando a terra dá fruto, quer dizer que existe colheita, haverá colheita. Então, para ter colheita na sua vida, você precisa caminhar com a misericórdia, com a verdade, precisa caminhar com a justiça e ter aquela paz dentro do seu coração. São alguns atributos, algumas chaves que nós precisamos ter para que a gente tenha colheita na nossa vida, para que a gente colha os frutos dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios sentimentos. Por quê? Porque se eu estou plantando, se eu estou semeando preocupação, desespero, um coração rancoroso, que não é misericordioso com o outro, um coração que fala mentira, um coração que não vive com justiça, um coração que só se preocupa, o que você acha que a gente vai colher, gente?
a gente vai colher os frutos desses sentimentos, né? Eu costumo dizer que o fruto é só uma consequência da raiz, né? A gente só vai conseguir... Bom dia, Rafa, Deus abençoe a sua quarta. A gente só vai conseguir colher um fruto doce se todo o processo, se a raiz está firmada num solo bom, se a raiz está recebendo nutrientes bons, porque senão a gente vai colher um fruto xoxo, um fruto que está bichado, um fruto que não vai ser gostoso para experimentar, para comer, né? Então, se preocupe, porque se você quer uma boa colheita, a palavra está falando, vai ter colheita, mas independente da colheita em si, pense, o que você vai colher? Porque pode sim existir uma colheita negativa, existir uma colheita que é ruim, uma colheita que não é doce, uma colheita que não é agradável aos nossos olhos e nem ao nosso paladar. E o que você vai colher? Porque entenda que você vai colher o fruto dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas atitudes. É isso que você vai colher. Então, plante as coisas certas. Invista tempo e sentimento e ação e pensamento nas coisas certas. Para que haja fruto, sim. E seja uma bênção essa colheita. Mas para que você entenda que o fruto é consequência daquilo que foi plantado, né? Daquilo que foi estabelecido dentro do seu coração. E aí... o salmista finaliza o capítulo 85, no versículo 13. Aleluia, saudade de você também, Rafa. Dizendo, a justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Então, a gente entende que no Senhor, a gente tem o cumprimento da justiça. Nem sempre nesse mundo a gente vai ter a sensação de que a justiça está sendo feita, né? De que as coisas estão acontecendo de uma maneira justa. Mas quando nós caminhamos com o Senhor e entregamos a Ele o nosso direito de justiça, Senhor, toma aqui. Eu sei que eu vou tentar fazer as coisas, né, serem certas, mas é o Senhor que tem aqui. Eu dou ao Senhor o meu direito de julgar as pessoas. Quando a gente entrega ao Senhor esse direito de justiça, a gente sabe que está na melhor mão. E aí ele fala, a justiça irá adiante dele. Quando a gente escolhe caminhar com o Senhor, se a justiça está na mão do Senhor, não é você que tem que fazer justiça. Ele segue fazendo a justiça. E ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Olha como o salmista fecha esse salmo com chave de ouro. Quando nós escolhemos entregar a justiça nas mãos de Deus, escolhemos caminhar tendo essa paz dentro do nosso coração, nós caminhamos num caminho aberto pelos seus passos. Imagine agora uma trilha fechada, só com um matagal na sua frente. E quando a gente está numa trilha, quem já fez trilha aqui? Você tem um caminho aberto que você sabe para onde ir. Como que as pessoas se perdem? Quando esse caminho ele se fecha, quando começa a ficar aquele matagal ao nosso redor, as pessoas se perdem e muitas delas ficam perdidas por muito tempo, acabam morrendo, muitas delas se ferem, encontram animais no caminho, tanta coisa pode acontecer quando a gente se perde no caminho, não é verdade? Mas quando nós escolhemos entregar toda a direção nas mãos de Deus, olha o que acontece. Ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. É como se a gente estivesse fazendo essa trilha, mas o Senhor está na frente. Então, aquele caminho aberto que a gente vê, como se ficasse com a terra batidinha, não fica matagal, né? Como se mostrando por onde a gente tem que seguir, ele vai na frente e faz. E o que isso... Como isso pode me ajudar? Isso evita com que eu me perca no caminho, com que eu me fira, com que eu me machuque, com que eu caia. Evita tanta coisa. Porque quando a gente caminha seguindo os passos de Deus, a gente está caminhando exatamente no lugar que nós deveríamos caminhar. Nós estamos vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E viver a perfeita vontade de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, evita feridas, evita dor no nosso coração, evita tanta dor de cabeça que nós deveríamos nos preocupar mais em seguir essa trilha que o Senhor faz para nós, em seguir esse caminho que o Senhor faz para nós. Então eu comecei a análise desse salmo dizendo que se ele tivesse um título, seria Força para Recomeçar, né? Como você deve proceder na hora de recomeçar. Recomeçar nem sempre vai ser fácil. Para muitos, pode ser um processo muito dolorido. Imagine para quem precisa recomeçar depois de um processo de separação, por exemplo. Para quem precisa recomeçar depois de liberar perdão para uma pessoa, e ter que conviver com aquela pessoa. Quão difícil pode ser recomeçar para quem perdeu dinheiro, para quem não está bem com alguma pessoa da sua família. O quão difícil pode ser recomeçar? É verdade. Mas quando nós escolhemos recomeçar, sabendo
que é Deus que vai fazer essa rota pra gente, que vai mostrar esse novo caminho pra gente, nós sabemos que nós não cometeremos os mesmos erros do passado, porque o caminho está sendo limpo e aplainado. É como se o Senhor estivesse com um machado, limpando o caminho, limpando o terreno para que você passe e sofra menos. Se você quiser desbravar, sabe quando você passa pelo mato e o mato corta, aquele mato que corta? Cruz credo, só de lembrar me dá até arrepio. Pois é, quando a gente escolhe caminhar com as nossas próprias pernas, a gente vai encontrar matos como esse no nosso caminho. E isso é só um pouquinho, né? Parece uma folha que corta a gente. É só um pouquinho do que pode acontecer. Bom dia, Carmen. A Rafa falou, estava pensando em tudo isso mesmo. Eu vivi esse processo de perdão e recomeço. Não é fácil. É difícil, a gente sai da nossa zona de conforto, mas nós temos a convicção de que se a gente escolher dar o machado para Deus, é Ele que vai limpar e aplainar as nossas veredas, é Ele que vai mostrar o caminho pra gente. E nós precisamos ter a nossa mente no Senhor para que a gente fique em paz. Como eu disse aqui no versículo 8, o Senhor nos promete paz. O Senhor nos promete paz mesmo diante de situações tão difíceis, tão dolorosas. Ele nos promete paz. Mas com qual condição? Com a condição de que você o escute. Então, se você não está vivendo momentos de paz, é porque você não está escutando. É porque você precisa desligar, pegar o seu controle remoto, desligar todas as estações ao seu redor e escutar a voz de Deus, escutar aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. O Senhor quer te ajudar nesse recomeço de vida. O Senhor quer pegar na sua mão, mas permita-se ser cuidada por Ele. Permita-se, né, ser ensinada por Ele nesse processo. Não entre numa zona de revolta, né? Aquela zona que você se revolta contra Deus e que você fala que Deus não está com você, que Deus não está te abençoando, que Ele te abandonou e que você só olha para as coisas ruins e não consegue olhar para nada de bom do que Deus já fez, né? E o Senhor quer te mostrar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E que essa seja uma verdade na sua vida, tá? E nós vamos orar agora especificamente por isso, pedindo para que o Senhor nos ajude nesse processo, né? Eu não sei se existe alguém aqui que está recomeçando, ou se você conhece pessoas que estão recomeçando, mas que, se for o seu caso, que você saiba que o Senhor não nos abandona nunca. E a gente não pode perder de vista nunca a mão poderosa dele, sempre poderosa, sempre imponente sobre as nossas vidas. Ele sempre está conosco. Somos nós que achamos, por muitas vezes, que a gente está sozinho. Então, escute a voz do Senhor para que você entre nesse lugar de paz, tá bom? Então, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã e por essa palavra que o Senhor liberou para nós. Nós queremos mesmo, Pai, como esse salmista, reconhecer o teu poder, reconhecer a transformação que você pode fazer dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós queremos encontrar esse lugar de paz. Nós queremos encontrar, papai, esse lugar de constância na tua palavra. Não queremos oscilar tanto nos nossos sentimentos e ora está bem, ora está mal. Nós não queremos ser movidos pelas circunstâncias. Nós queremos ser movidos pela tua palavra. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós sabemos que a tua palavra dentro de nós, ela nos vivifica, ela nos edifica, ela transforma os nossos pensamentos. E no nome de Jesus, Pai, eu não sei quais são os pensamentos das tuas filhas, dos teus filhos que estão escutando essa live, mas se são pensamentos de mal, se são pensamentos que não procedem do teu coração, nós repreendemos agora, no nome de Jesus. Jesus, teu nome tem poder. E nós sabemos que ao teu nome tudo se faz. E por isso nós clamamos no nome de Jesus que esses sentimentos vão embora agora, no teu nome, Jesus. Nós declaramos as tuas verdades. Nós declaramos, papai, a tua paz sobre os nossos corações, sobre os corações dos teus filhos, Senhor. Venha com a tua paz, aplane o nosso caminho, abra o caminho para que a gente possa passar e não nos permita, Senhor, trilhar uma trilha que é errada, um caminho que é errado e que vai nos levar para tanta dor. Corrija a nossa rota, Senhor. Mostre a nossa rota novamente, Senhor. Mas não nos permita ficar enganados. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente consiga enxergar a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para nós naquele momento, nesse momento da nossa vida. Abre os nossos olhos espirituais, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Declaro olhos espirituais abertos
para que você consiga enxergar, né, de maneira diferente as circunstâncias da sua vida. Quando às vezes a gente anda muito desapercebido, né? E a tribo de eu esqueci qual que é a tribo. Eu preciso fazer um estudo só sobre as tribos. Mas uma tribo específica que eu esqueci é uma tribo que tinha capacidade de discernir os tempos, né? E quando a gente consegue discernir os tempos, discernir a estação que a gente está vivendo naquele momento, a gente consegue agir de maneira mais intencional, né? E nós precisamos desse olhar profético, de conseguir discernir o que a gente está vivendo naquele momento e agir da maneira apropriada para cada situação, tá bom? Deus abençoe a sua quarta-feira. Se você perdeu o comecinho e quiser ver depois, tá lá no IGTV, tá? O estudo do Salmo 85 hoje. Deus abençoe essa quarta-feira, tenha um dia abençoado e um restante de semana abençoado, no nome de Jesus, tá bom? Beijos para vocês. Tchau, tchau. Isso aí.